E eu, em perplexidade, perguntei ao meu professor: o que é isso, professor? Ele falou: não é desse mundo. Com certeza absoluta, não é daqui. Aí eu falei: eu já tive uma experiência dessa antes, e meu pai me disse a seguinte frase: não é da nossa ordem de coisas. Foi o que meu pai me disse quando eu tinha 14 anos de idade. Então, foi a segunda vez. Eu já estava convertido. Aí vem a conversão e o problema da igreja. Porque eu estava morrendo de angústia, as 3 soluções propostas não tinham me preenchido o coração, a namorada, o trabalho e o estudo, eu continuava oco, querendo morrer, mas achava que minha mãe não merecia que eu estourasse a Honda 1000 que eu dirigia contra uma parede. Falei: se eu tiver que morrer, tem que ser uma coisa um pouco mais sutil, para ela não sofrer, coitada. Coisa mais sutil. Sem deixar um prejuízo de um carro também. E virar um inseto esmagado. Aí, pois bem, numa agonia danada, e eu falei: hoje eu acabo com a minha vida. Eu saí, isso tudo é muito precoce, assim como a sexualidade começou precocemente, as minhas angústias existenciais são precocíssimas. Conclusão. 19 anos você já estava desse jeito. Eu queria morrer. Eu não aguentava mais. Aí eu entrei numa rua com a minha moto, vi uma multidão saindo da porta de uma Assembleia de Deus, na rua Duque de Caxias, em Manaus, a principal Assembleia de Deus. Aí eu não podia passar, que tinha uma multidão, parei a moto, veio um garoto, falou assim: você nem me nota, mas eu sou da sua classe. E eu te vejo, estou vendo que você está com vontade de morrer, não está não? Falei: cara, se eu pudesse eu me matava agora. Aí ele falou: não faça isso não, vem ouvir uma mensagem que vai mudar a sua vida e você vai ser outra pessoa, vem aqui comigo. Aí ele me levou para a galeria da Assembleia de Deus de Manaus. Eu fiquei sentado lá, estava com uns 14 ou 15 becks na cabeça, tinha tomado tudo que tinha direito, chá de cogumelo, ayahuasca, não sei o quê, viajando pra caramba, doidão, e com aquela angústia borboleteando no meu coração. Me puseram ao lado de um cara que parecia um estivador poderoso, com uma criança de 1 ano e pouco aqui, e aí ele gritava aleluia, juntamente com aqueles 2.000 gritantes, e a criança chorava, e ele sacudia a criança ficava mais aflita. Eu disse: meu Deus, eu pensei que eu era o doido, mas doidos são esses caras, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu me preparei para me levantar e sair. Quando, de repente, o pregador, que não estava dizendo coisa com coisa, como só ia acontecer, chegou e fez uma pergunta. Ele falou: alguém aqui sabe por que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe escrita em hebraico, latim e grego: esse é Jesus o Nazareno, rei dos judeus? Aí deu uma paradinha retórica de uns 5 a 8 segundos, ficou aquele silêncio, e aí eu pensei: eu não sei. E eu só pensei isso. Ele falou: é porque o hebraico era a língua do monoteísmo, o grego era a língua da filosofia e o latim era a língua da política. Como que Deus queria que o mundo inteiro soubesse que aquela cruz era o centro de tudo. Aí se tornou algo infinitamente mais profundo do que ele mesmo intentava dizer. Em mim, Sim. cara, eu saí da estratosfera no espaço sideral e me senti assim como um Moa-Moa, essa pedra que está voando, atravessando intergalacticamente, passando pelo nosso sistema solar, ninguém sabe nem de onde vem, nem para onde vai, numa velocidade estrondosa. Foi assim que eu me senti. Um ente sem atração gravitacional, sem rumo, sem direção, no vazio do cosmos, sem sentido para nada. Aí eu comecei a chorar e subi na minha moto. Naquele tempo, Manaus, você andava 5, 6 quilômetros para fora do centro da cidade, você já estava na floresta. Você já encontrava veado, onça, tudo que tinha direito. E aí eu fui embora dirigindo
até uma ponte chamada Ponte da Bolívia, uns 25 quilômetros do centro, e ele chorando, Jesus, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não aguento mais, eu não aguento, isso é insuportável. Aí eu voltei para casa naquela agonia, e eu não dormia, eu era tipo aquela figura dos evangelhos chamada de Gadareno, aquele maluco tomado por uma legião de demônios, que não dormia nem de dia nem de noite, se feria, se cortava. Eu me senti identificado com aquela figura. E aí eu me ajoelhei sozinho na minha cama e fiz a minha primeira oração lúcida, adulta e consciente. E falei, Jesus, mamãe me diz de vez em quando que tu vieste ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu acho que eu sou o cara ideal para você achar. Porque eu estou mais perdido do que se possa definir, eu estou morto. Aí eu deitei, consegui dormir umas 2 horas. 2 horas e pouco depois eu acordei jogado no chão, de um lado para o outro, sem nenhum controle motor, mas lucidíssimo, gritando, sem conseguir controlar meu corpo, numa agonia, naquilo que depois eu vim a chamar de sujeição demoníaca, porque não tomou conta da minha mente. Eu estava lúcido, mas eu não tinha nenhum poder sobre a minha corporeidade. Conclusão, meu pai ouviu aqueles gritos, saiu do quarto dele, chegou lá, me viu estribuchante no chão, aí falou baixinho. Papai era um homem cheio do Espírito Santo e do amor de Deus e de uma bondade apavorante para as trevas, quaisquer que fossem. Ele falou, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Caio Fábio fica livre. Aí aquele negócio foi embora. Eu me despertei com controle de mim mesmo. Aí ele falou, vem para minha cama. Aí lá fui eu, grandão, jiu-jiteiro, todo ferrado, para a cama dele. Aí deitei entre ele e minha mãe, uma cena insólita. E aí ele me beijou, me abraçou, todos os dois me agarraram ali. Foi um útero materno aquilo ali. E aí eu acordei, meio-dia, 1h, e a minha mãe falou, olha, seu pai já não pede mais nada a você desde que você tinha 15 anos de idade. E disse para ele que se ele quisesse enfrentar você, vocês iriam sair no braço e você iria quebrá-lo todinho. E ele chorou e te disse, não, comigo não. Ou você me ama e me respeita porque eu sou quem eu sou, ou entre nós jamais haverá trocas de força. Eu sou autoridade de amor sobre você. Se você não reconhece, você está livre para ir para onde você quiser, como o pai do filho pródigo fez com ele. E eu fui para a terra distante. Pois bem, aí ela disse, ele pediu. Se você puder voltar para casa 6, 6h30, eu nunca voltava, ele queria ter a única conversa possível com você. Aí eles não sabiam o que tinha acontecido comigo na Assembleia de Deus, nem da minha oração sozinho, nem de nada disso. Eu não falei para ninguém. Aí eu peguei a minha moto, eu tinha lá umas 2 ou 3, peguei a motocross, fui para o meio da floresta para pular troncos e não sei o quê. Andei 4, 5 quilômetros na floresta até que eu encontrei um igarapé amazônico lindo, maravilhoso, cristalino, com buritizais fechados em cima. E eu aos prantos, sem conseguir me controlar. Eu entrei na água, falei, Jesus, quando eu era criança me batizaram na Igreja Católica, porque meu pai era de família católica, embora ele fosse agnóstico. Minha mãe era de família presbiteriana, me batizaram na igreja presbiteriana. E eu mesmo nunca pedi para ser batizado em lugar nenhum. Agora somos só nós dois. E aí eu me joguei para trás, com os olhos abertos,
vendo as árvores fechadas em cima do igarapé. E aí eu falei, eu tô aqui, sou teu para sempre. Me abraça, me segura, porque eu não tenho outra alternativa a não ser tu me amares. E me ensina a te amar, e me ensina a viver. Aí eu saí dali, cara, tomado por uma alegria absolutamente indizível. Saí correndo pela floresta igual um louco. Peguei a minha moto, peguei a estrada principal e encontrei uma ex-namorada que era filha de um rico, montando um Aparentemente, cavalo. todo lugar de Manaus que você andava, você encontrava um ex sua, né? Era Era ex para difícil todo andar lado. também, né? Pô, o cara Até hoje, eu encontro as minhas ex, são minhas amigas, me seguem, me amam, todas bem casadas, enfim. Olha só, aí ela veio num cavalão lindo de raça, juntamente com um cara que eu tinha dado uma surra e que tinha pânico de mim. A Aí, cidade de Manaus era isso, você aí, encontrava gente, as mulheres que já pegou e os caras que tu já bateu. Era basicamente isso. aí o apelido dele era Guerrinha. Aí ele virou e falou, ô, seu Caião, olha só. Aí abriu assim um jornal, tinha uma mutucona de maconha. Aí ele chegou, ó, vamos apertar um tarugo, sentar ali, fumar um tarugão. Falei, ô, Guerrinha, nada contra, cara. Sinceramente, nada contra. Mas o cara que vocês conheceram, brigando, batendo, tomando todas e fazendo isso, aquilo, outro, se vocês cavalgarem rápido, pode ser que ainda tenha algum rebojo, algum remanso de água dele morto no igarapé a 4 quilômetros daqui. Agora, esse cara que está aqui, você só vai conhecer por outras razões. De amor, de graça, de compaixão, de misericórdia e de sinceridade. Tu se batizou sozinho, Me basicamente. batizei sozinho, sem religião. Foda. Já começou assim, sem religião. Aí saí, contei isso para o meu pai. Aí o papai chegou e falou, filho, quais serão os seus maiores problemas? Falei, pai, primeiro mulher, porque é uma abundância. Só enquanto a gente está conversando aqui na varanda, já passaram 2 ou 3. Que eu já peguei. Que já peguei elas naquelas motos e com aquelas bundas lindas nas motos. Como é, gostoso, vamos lá, não sei o que e tal. Eu falei, o senhor vê como é que é. É complicado, eu gosto do negócio. Não deixei de gostar por causa do que me aconteceu ontem à noite nem agora. Eu vou precisar de ajuda para eu não cair numa promiscuidade sem fim, porque não é compatível esse espírito de santidade, pureza, amor, bondade, solidariedade, ajuda ao próximo, com o uso objetístico das pessoas, pode ser quem seja. Uhum. E eu tenho objetificado as mulheres a minha vida inteira, desde a babá do meu irmão. Então, eu quero ficar livre disso. Eu quero ser homem que ame uma mulher, que constitua uma família, que seja um cara inteiro. Aí ele falou, vou te ajudar, porque eu também já fui assim. Eu vou te ajudar. Eu sei como fazer. Qual é o segundo problema? Aí eu falei, a igreja. Aí ele falou, não é droga, maconha, isso, aquilo. Eu falei, é bobagem. Sinceramente, é mais difícil parar de fumar Continental sem filtro, Hollywood, Minister naquele tempo. É muito mais condicionante do que baseado. Baseado, realmente, se você fuma se quiser, se não quiser, não sente nem falta. E depende. Não é problema para mim isso. Agora, igreja, pai, é o problema. Porque é um ambiente, para mim, abjeto. É gente muito burra. É um fanatismo muito doido. Muito cego. Eu não sei nem como é que você aguenta isso. Aí ele falou, é amor, filho. É amor. Eu só aguento porque eu fiquei cheio de amor. E se você não ficar cheio de muito amor, você não vai aguentar porque você vai sofrer muito. Você é muito inteligente, eles não vão compreender a sua inteligência, eles não vão entender a sua cultura, eles não vão entender as suas compreensões da vida, mas você tem que ter amor.
e renúncia. Eu acho que eu também posso te ajudar nisso. Aí eu falei, como é que a gente começa? Ele falou, jejuando. Eu falei, jejuando o quê? De não comer nada? De fazer abstinência alimentar? Que eu sabia que ele fazia muito. Ele virou um monge de solitude, de oração, de meditação. Papai foi um cara extraordinário. Ele falou, a gente mata a carne assim, elevando o espírito. Alimenta o espírito, que a carne vai perdendo as pulsões animais. Tudo isso tem a ver com uma guerra entre um anjo e uma fera. Você alimentou o bicho até hoje. Eu vou te ensinar a dar comida para o anjo que te habita. Caralho. E aí você vai ver. E nós vamos jejuar juntos, nós vamos orar juntos. E você não vai começar lendo a Bíblia, não. Você vai fazer como eu. Você vai primeiro aprender Jesus, 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 Jesus. Foda. Os evangelhos. Depois que os evangelhos tiverem entrado em você, você pode até ler a Bíblia, porque ela não vai mais te fazer mal. Mas um cara que vai ler a Bíblia sem ter internalizado, introjetado a consciência de Jesus, vai ficar doidinho, como a maioria deles fica. Porque a Bíblia foi escrita em 1500 anos, em períodos diferentes, por autores diferentes, por pseudoepígrafes distintas. Quando diz Gênesis de Moisés, Moisés nunca pegou uma caneta para escrever Bíblia nenhuma. A Bíblia foi produzida muito tempo depois. Ela tem verdades? Tem. Mas a única verdade absoluta da Bíblia é Jesus. E Jesus só está na Bíblia porque porque o Novo Testamento podia existir fora da Bíblia. Sim, sim. Completamente. Totalmente, porque é outra história, meu filho. E é isso que você vai aprender comigo, porque foi isso que me trouxe até aqui. Do contrário, não teria chegado até aqui. Foi Jesus. E você vai aprender comigo a ler a Bíblia a partir de Jesus. Ao invés de ficar tentando achar Jesus na Bíblia, você vai compreender o Evangelho. Jesus não é uma informação, Jesus é uma presença real do Espírito dele em ti, habitando em ti. Ele vai te encher, ele vai te habitar. Você vai pensar como ele, vai sentir como ele, vai amar como ele, você vai tê-lo em você. O resto é adereço. A religião só lida com os adereços e nunca chega à essência, mas você vai chegar. E você vai me ultrapassar. E você vai adiante, porque você é de uma geração que teve experiências que eu nunca tive, compreensões que eu nunca tive. Agora vai e prega. Aí, Tiago, eu saí dali igual um bólido. Fui direto para a praça, onde todo mundo me conhecia, a elite me conhecia, os pobres do mercado me amavam, as meninas também. E gente de todos os tipos, outros me temiam, outros achavam que eu tinha tomado alguma coisa tão irreversível que eu tinha ficado doido para sempre. E Manaus era a capital hippie do Brasil, por causa do chá de cogumelo do ayahuasca. Uhum. Então tinha gente da Europa toda, dos Estados Unidos, da América Latina, 4, 5 mil hippies acampados na Praça do Congresso, com periquitinho nas costas, maconha liberada à vontade, a polícia não se metia, e era todo mundo amigo meu. Aí eu ia para lá, subia num banco daquele assim, dizia, ei, moçada! Aí todo mundo vinha, cabelão grandão, calça carne seca, aquelas camisas da Biba Man lá de Ipanema, todo doidão, tamanco Caetano. Caetano tinha lançado um tamanco alto que era cortado do meio, fazia pleco, 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 pleco. Ia todo mundo me ouvir. E eu comecei a falar aquele transe que me possuía do Evangelho. Às vezes eu fechava os olhos, quando eu abria os olhos, tinha gente chorando para todo lado. Que é isso, cara? Onde é que você aprendeu isso? Eu falei, eu não sei, isso me aprendeu, eu já estava em mim.
Que doideira. Eu estava fugindo disso a vida inteira. Eu acho que eu nasci para isso. Foi quando eu vim a saber, depois, de uma história fabulosa, que é a seguinte. Quando eu nasci, o meu pai agnóstico, e eu era o primogênito, na Santa Casa de Misericórdia de Manaus, esperou uma hora que não tinha ninguém em volta. Primeiro dia de vida, ele me pegou na mão, me levou para a esquina do quarto. Era uma obra portuguesa, esses pés direitos de 7, 8 metros. E aí ele me ergueu e falou: Deus, eu não sei se há Deus, eu não sei se eu consigo um dia crer em Deus, mas se houver um Deus, eu peço ao Deus que seja, ao Deus que haja, ao Deus que é, se for, que aceite esse meu filho como um instrumento de amor na terra. Forte, forte. E eu te ofereço esse meu filho. Eu não sei nem se eu estou sendo ouvido, pode ser que eu seja um idiota. Mas a projeção do meu agnosticismo gostaria que fizesse sentido. Eu gostaria que houvesse um Deus que abraçasse esse meu filho e fizesse dele um instrumento de graça no mundo. Nunca disse isso para minha mãe nem para ninguém.